Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, um programa de entrevistas do broadcast político da Agência Estado. O nosso convidado de hoje é Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios e liderança aí maior da Marcha dos Prefeitos, que acontece esta semana aqui em Brasília. Ele também já foi prefeito de uma cidade gaúcha e está aqui com a gente para conversar sobre os pleitos dos municípios para este ano e para os próximos anos. Seja bem-vindo, presidente. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês para uma conversa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Presidente, a marcha está na 15ª edição, né? Ela tem Não, sido... 25ª. 25ª? 25ª. Ele está na 25ª, ou seja, são muitos anos, né, de reivindicações, de mobilização aqui vindo a Brasília. Esse evento ele tem surtido efeito, e este ano especialmente, que o senhor disse que é um ano que configura aí o pior dos municípios, né? Os municípios estão passando pela pior crise no momento, foi assim que o senhor abriu a marcha. Esse evento tem surtido efeito? Qual o balanço que você faz dessa marcha desse ano, dentro desse contexto de crise municipal? Bem, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e ressaltar o seguinte, um pouquinho atrás para a própria pergunta que você me fez mais desse ano, mas eu quero focar também nas anteriores para justificar por que a cada ano ela se robustece mais, cada ano ela se torna maior. Nesse ano agora foram mais de 11 mil participantes, né, que estiveram aqui conosco, né, todas as autoridades federais. É um evento que está consagrado no calendário nacional, histórico, eu diria. Eu poderia começar, assim, bem rapidamente, a enumerar algumas questões. Mais acerca da primeira marcha, lá em 98, os municípios, por exemplo, cobravam a taxa de iluminação pública. Iluminação pública é uma coisa fundamental para o cidadão. Imagina uma cidade às escuras não tendo luz. Aí nós cobramos a chamada TIP, taxa de iluminação pública. O Ministério Público arguiu que era inconstitucional. Naquela marcha lá, do ano, aproximadamente o ano 2000, nós propusemos uma emenda constitucional para que se criasse uma contribuição para ter destinação específica e solucionar o problema da energia e de luz na rua, porque muitas cidades não pagavam energia, era desligada a luz da população. Isso era uma coisa que acontecia muito. Então, nós apresentamos uma emenda, isso andou, e hoje não se fala mais, né, praticamente nessa situação, tem que cobrar do prefeito, porque ele tem arrecadação agora e não justifica que não tenha luz eficiente na rua. Isso é um financiamento de aproximadamente 6 a 7 bilhões por ano. Então, regulamos a situação. Regulamos a questão do imposto sobre serviço que o município cobra e que agora, inclusive, vai ser extinto, porque vai se juntar com o ICMS e gerar o IBS, com a reforma tributária que nós estamos acompanhando muito de perto. A nossa entidade passa a ter um protagonismo muito grande nessa articulação do novo tributo que vai ser mais de município, estado, e outro da União, lá que é o CBS. Isso andou muito lá na frente, elevou a nossa arrecadação de 9 bilhões, hoje, para 140 bilhões de reais por ano. E, sucessivamente, fomos conquistando aumento de 1% do FPM. A cada 1%, que são 3, um pago 9 de julho, outro 9 de setembro e outro 9 de dezembro. Isso representa 22 bilhões por ano para as prefeituras do Brasil, e que vai para a saúde, para a educação. E assim sucessivamente, eu não vou enumerar tudo, eu vou resumir dizendo o seguinte, somado, está no nosso site, cada um desses avanços, e se chama aperfeiçoamento chamado Pacto Federativo, porque há definição, não há recurso, então esse é o imbróglio que as marchas e o nosso trabalho têm levado a isso. Hoje somam, no Brasil, e vocês poderão constatar, está no site, mais de 1 trilhão e 700 bilhões nesses anos, fruto das marchas. Portanto, sem esses tributos, seguramente talvez não existiria mais nem município, porque a situação é crítica. Acompanhamos toda a parte dos pisos, né, piso enfermeiro, piso da enfermagem, mais recentemente, conseguimos regular. Isso teve um impacto grande, porque o governo, setores do governo atual patrocinaram o piso dos enfermeiros, só que agora existe o piso, mas quem tem que pagar é a União, porque não adianta ela criar uma atribuição para o município não tem dinheiro para pagar. Então, esse debate vai lá no piso do magistério, no saneamento, na questão dos lixões, transformar em aterro sanitário, na questão do esgoto, na questão... Tudo é questão que se discute lá na ponta. Então, a marcha agora deste ano tratou de vários assuntos, a desoneração, que é o mais momentâneo,
por exemplo, e nós aproveitamos eu diria, essa ponta do iceberg para discutir, está no Senado, que já avançou muito a questão da PEC 66, que nós estamos rediscutindo agora, nesse momento, o endividamento dos municípios do Brasil, que tem regime geral, que chega a 248 bilhões de reais. Estamos discutindo nesse momento na PEC, e está bem avançado, a questão dos precatórios. 2.400 municípios devem 198 bilhões de recursos, nós estamos regularizando. Estamos buscando transferir para os municípios a reforma da Previdência, que foi uma grande injustiça com as prefeituras e o cidadão, porque a União criou para ela egoisticamente e não transferiu isso para lá. Então, hoje nós temos um passivo atuarial, não tem fundo nos municípios, que não tem como explicar agora, que são mais 300 bilhões de reais. Então, nós estamos trabalhando aqui uma pauta com o ministro Haddad, tive várias reuniões com o ministro Padilha, e está bem avançado. O próprio presidente da República se pronunciou concordando, e o ministro Haddad concorda que se haja um refinanciamento das dívidas em uma nova forma de indexação, e não pela Selic, como os governadores estão fazendo. Nos precatórios, para que seja pago. Na Previdência, a mesma coisa. Estamos aceitando, a partir do ano que vem, reonerar até 14%, passando esse ano para 8%, o ano que vem 10%, no outro 12%, no outro 14%. Então, é um pacote gigantesco e fruto do debate da marcha. Eu não vou parar aqui para poder permitir mais perguntas, esclarecimentos, enfim, porque é um rosário de coisas concretas e que o cidadão está lá na ponta, se não é isso aqui, não é para o prefeito isso que eu falo. O prefeito vai embora agora no final do ano, ele não é prefeito, ele está prefeito. Agora, os recursos, a gestão continua a partir do ano que vem, onde estimamos uma renovação de 3.000 a 3.500 prefeitos no Brasil. Presidente, muito obrigado por estar aqui no programa Papo com o Editor. Eu gostaria de poder tentar tratar dos problemas por parte. Vamos falar do tema primeiro da desoneração, porque eu queria que o senhor pudesse me corrigir se eu estiver errado. Até o momento que a gente tem de acordo é de que a alíquota para os municípios continua de 8% para 2024. E o que está em discussão é a forma como a reoneração pode ocorrer até 2027. A proposta da CNM é de que haja uma reoneração gradual de 2% ao ano até se estabilizar em 14% em 2027. Só que a gente não tem ainda uma decisão sobre isso. Eu queria perguntar se nesta semana houve alguma rodada de negociações em relação a esse tema, sobre como vai ser a reoneração até 2027, se nessa semana houve algum avanço para que esse acordo, de fato, seja concretizado, para que a reivindicação da CNM seja atendida. Bem, vamos tentar responder aqui, não sei se vou conseguir. Presidente, antes do senhor responder, deixa eu só complementar a pergunta do Vitor, para ficar na mesma. Ontem, o Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, que é relator, né, da desoneração e é líder do governo lá no Senado, falou que há uma intenção de que essa alíquota reduzida de 8% seja fechada mesmo para 2024, que é como o acordo que vocês definiram. Mas o que está na mesa é resolver só 2024. Os anos seguintes ficariam para um debate posterior. Então, o senhor comenta tudo isso a respeito dessas últimas articulações, por favor. Primeiro, registrar para todos que nos acompanham nesse importante canal, de que nós nunca aceitamos de que clubes de futebol paguem 5% da parte patronal, aceitamos que os filantrópicos não pagam nada da patronal, aceitamos que o Simples Nacional, que gera com o Sebrae infinitas, vamos dizer, desenvolvimento, que igrejas não têm isso, e como que a prefeitura, que não é uma empresa, que não visa lucro, que trabalha exatamente com o cidadão, como que ela tem essa oneração de 22%? Porque 20% é o normal, mas tem mais outro seguro no meio. Então, com isso, nós fizemos a proposta, e aí eu começo a esclarecer um pouco da seguinte linha. A Lei 14.784, que é aquela que foi promulgada pelo Congresso e que agora, com a decisão do ministro Zanin, passa a vigorar, ela reduz para 8%. Só que ele deu 60 dias para organizar essa parte. Para que o Congresso, e foi o presidente do Senado, Pacheco, que enviou uma correspondência a ele, dizendo que o Congresso tem condições, sim, de regular em 60 dias. Não foi o Executivo que pediu.
embora que houvesse um acerto político com o próprio governo do ministro Haddad também. Então, foi colocado, e esse é o entendimento que eu tenho até o momento. Ou seja, agora, como vai se proceder? Nós estamos querendo votar a emenda constitucional, porque para a própria sociedade, para o próprio ajuste fiscal, está muito focado nessa desoneração. Outro detalhe, a lei não fala até 2027, a nossa dos municípios é permanente. A das empresas, sim, até 2027. É uma diferença flagrante nessa lei que agora voltou a funcionar em função da retirada lá da liminar. Bom, agora, como isso vai andar, o ministro Pacheco, o presidente Pacheco, nós temos conversado para colocar em votação na emenda que nós temos no substitutivo, que já acolhe esta forma. 8 esse ano, 10, 12 e 14. Está lá na PEC 66, já com plenário votar, e acreditamos que ela vai ser posta em votação. Nos contatos que eu tive nas reuniões com o ministro Haddad, ele concorda com todos esses itens, exceto a parte da reoneração. Eu estou falando para o Brasil, e para o ajuste fiscal é aquele debate. É muito mais importante tratar de 500 bilhões, que é precatório, e que é dívida dos municípios, e que é a reforma da Previdência, do que essa parte. Agora, o respeito que estão dando, e eu não quero que não dê destaque, eu não estou aqui criticando ninguém. O Brasil precisa disso. O cidadão que está lá na ponta precisa dessa conclusão. Agora, como vai se dar? Vai ser um processo. A verdade é que a marcha está empurrando. O próprio presidente Lula se pronunciou. E o ministro Haddad também, nas reuniões de público, tem dito que concorda com esses pontos da Confederação. Então, como tem que ser por emenda constitucional toda essa parte de reparcelamento, logicamente que a reoneração não, então nós vamos aguardar agora, porque em 60 dias a gente espera ter a solução global do problema. E nós não vamos aceitar, no sentido assim que, se o Congresso votar, lógico que tem que ser respeitado, mas não vamos aceitar politicamente que agora, talvez, como venha lá do Senado, votar num projeto separado, e que nós respeitamos a posição do governo e do líder do governo, se vier com só 8 para até o final do ano, tudo bem. Agora, se quiser pegar a nossa proposta de votar 8, 10, 12 ou 14, nós vamos trabalhar forte para que isso não seja aprovado, porque nós só estamos abrindo mão de até 14, se votar o conjunto, o combo todo, que esses assuntos que eu estou falando, que vai ser mais de 500 bilhões de reais. Aí nós vamos concordar também. Então, é um processo que está em discussão ainda. Então, presidente, o senhor está dizendo o seguinte: se for inserido nessa PEC, a PEC do Refis, né, que a gente está chamando popularmente de assim, a questão da desoneração nos moldes que a CNM está negociando, os municípios aceitam, é isso? Aceito. Mas Aceito. se for separado, não. Se for separado, Não, haverá negociação separada também. Não, se for na decisão da lei que eu acho que é o senador Jacques Wagner que falou, né, se for só tratar de 8% até o final do ano, também aceitamos. O que nós não vamos aceitar é se agora querer tirar da PEC que está lá para ser votada, seccionar e colocar aqui e já botar até 14%. Aí nós vamos se insurgir contra. Tem 8%, mas tem que pensar no total. Nós estamos abrindo mão de reonerar de novo. Nós achamos injusto, mas vamos aceitar. Outra coisa, outro detalhe importante, nós levantamos a arrecadação dos municípios do Brasil do janeiro, fevereiro e março de 2023, do ano passado, janeiro, fevereiro e março desse ano. O ministro Haddad estava afirmando que a perda seria de 10 bi e 500 milhões, em torno disso aí. E quando você olha agora, a alíquota de 8, ela foi paga pelos municípios muito mais que vinha antes. Então, nesse aspecto, entraria em torno, reduziria, aliás, dos 10,5 para 7 bilhões, que é o que o presidente do Senado, na reunião, colocou com os números que nós colocamos da Receita Federal. Então, a desoneração não dá aquele impacto de 10,5, é menos, é em torno de 7 bilhões. E quando nós chegamos de 8 a 14, é total. Mas nós estamos indicando as fontes, que foi a base da decisão do ministro Supremo, que não teria fonte para suprir, de acordo com a lei de responsabilidade, aquele déficit que estava ocasionando a desoneração. Nós indicamos fonte que pode chegar a 30 bilhões de reais. Então, é só executar o que nós estamos indicando lá. Então, está tudo construído. E o ministro Haddad, eu quero ressaltar que ele luta, inclusive, dentro do governo, para que se cumpra os 4 itens esse aqui, porque há resistência de alguns partidos da base, né, que estão contra transferir a emenda da reforma da Previdência para os municípios que têm fundo próprio, e que são 2.200 municípios, e que têm um déficit. Veja bem, os municípios têm um déficit nos fundos de Previdência de 1 trilhão e 100 bilhões. A União tem um déficit de 1 trilhão e 300 bilhões.
e os governadores têm um déficit de 3,5 trilhões. Então, nós estamos querendo equacionar tudo no conjunto que tem. Agora, falando dessa PEC do Refis, né, já está avançada lá no Senado, qual a expectativa de vocês? Ela Tá tudo passa, ela está eu tenho andando, ela vai ser aprovada? Eu tenho certeza, posso dizer assim, certeza dentro do que eu tenho de informação, que no Senado nós vamos aprovar integralmente o substitutivo que nós redigimos, o senador Alessandro Vieira foi o primeiro subscritor, estamos com mais de 40 senadores que subscreveram, uma emenda substitutiva de plenário. Portanto, já passou pela Comissão de Justiça, já está lá. E o presidente Pacheco também concorda, está negociando de colocá-la em votação. Na conversa que eu tive com ele, mais ou menos está pacificado. O problema talvez vai ser na Câmara, com algum partido da base que insiste em proteger corporações. Então, nós temos que pensar nisso muito seriamente. Certo. Nesse caso da PEC do Refis, a gente tem ali alguns dados de que, como o senhor disse, né, a dívida dos municípios com o regime geral da Previdência seria de 248 bilhões de reais. É isso, né? Isso, Isso, isso. presidente. E com o regime próprio de Previdência é de 64 bilhões de reais. É, perdão, Só, mas expli- nessa. Diga. só explicando. A dívida geral, correto, é 248. A dívida de 60 bilhões, essa aí aproximadamente, é aquele atrasado que os prefeitos recolheram da parte do servidor, alguns e da própria parte patronal, e não passaram para o fundo. Então, refinanciaram em 60 meses e estão pagando lá do erário aquela parte do déficit. Outra coisa é o desequilíbrio atuarial, que para ter um fundo de previdência, todas as grandes cidades do Brasil têm, abarca 2.800.000 servidores. Essa aí é outra realidade. Também não foi pago, não tinha o cálculo atuarial. Agora o Ministério exige a lei de responsabilidade. Então, esse é um déficit tanto da União, Estado e município. Nós estamos pagando adicionalmente. Se a reforma passar para os municípios, que isso que eu acho que a sociedade deveria olhar com mais carinho, me desculpe a forma de colocar, porque isso é dinheiro que está saindo da saúde, da educação. Isso não tem sentido tu fazer uma reforma previdenciária que foi feita, a emenda 103 de 2019, e não tiver a solidariedade federativa. Como é que um funcionário de uma prefeitura se aposenta hoje com 45 anos e na União é com 60? Como é que nós vamos conduzir esse país? Sendo que 3,5 milhões de servidores que tem nas prefeituras do Brasil são de área social que o governo passou para nós, saúde, educação, assistência social. Hoje, quando vocês falam, cada município tem uma área, lá eu vejo o ministro falar, tem uma sala de vacina. Tem uma sala de vacina, mas tem que ter funcionário trabalhando, não é um robô que faz vacina. Por isso que caiu a vacinação no Brasil, porque falta a prescrição ativa lá na ponta daquele menininho até 1 ano. Tudo isso é problema que ocorre lá. São 500 milhões de ações ambulatoriais no Brasil que estão represadas, que não estão sendo atendidas. Quase 2,5 milhões de cirurgias de média e alta complexidade, que não estão tanto conhecido, que veio lá da pandemia, que está lá esbarrado lá na ponta, e o cidadão, hoje aqui em Brasília, se nós irmos no hospital, é um horror, está tudo entupido, o copo já está cheio e começa a derramar. Por quê? Porque tem um passivo e ninguém está olhando para esse passivo, que é o dia a dia do cidadão. Uhum. Agora, só uma questão, eu queria só poder voltar na questão da desoneração, só para tirar uma dúvida em relação ao percentual que está sendo pedido pela CNM, porque a minha dúvida é a seguinte: se há algum debate sobre um percentual diferente do que a CNM está propondo. Eu já ouvi discussões diferentes. Eu já ouvi discussão de quem defende que se mantivesse de forma permanente os 8%, porque haveria mais municípios pagantes. Por outro lado, também o governo ainda não apresentou para o Senado uma fonte de receita para a compensação da desoneração. Os senhores disseram aí que já apresentaram fontes, mas o governo ainda não tem isso oficializado. A CNM está debatendo, está aberta a poder negociar outros percentuais que não esses sendo propostos para a reoneração? Não, exatamente. A nossa posição, eu falei para você inicialmente, é de manter e sustentar a desoneração para 8% e liquidou a fatura, aquilo ali. Bom, como o governo alega que tem perdas, a gente compreende isso, que a gente tem que fazer o ajuste fiscal, nós estamos negociando isso e aceitando, foi nós que propusemos, não foi o governo, nós que estamos propondo até 14, porque é cálculo matemático. Se perde 7 bi, com 14 vai perder quanto? 2 bi. Então a fonte vai a 30 bi, está tudo colocado. Agora, logicamente, o governo idealmente queria cobrar os 20 de novo. Então, está lá colocado. Quando houve esse avanço
da nossa Constituição, e nós que construímos todo o projeto, que está lá, a emenda 66, quem apresentou o senador Barbalho, que nós levamos ele subscreveu. Hoje nós temos 40 senadores já no substitutivo, que o relator não acolheu a nossa proposta do relator inicial. Então, agora nós estamos aceitando reonerar. Agora, se querer discutir só oneração ou desoneração, nós vamos brigar para manter os 8% e terminou. Agora, por que os prefeitos abrem mão? Porque vão ter benefício lá no pagar os precatórios, vão ter benefício lá de mudança de indexadores, diminuição da dívida previdenciária, vai ter uma série de outros fatores. E, principalmente, não dá para atender, veja bem, não dá para atender só quem tem regime geral, que basicamente está mais no Nordeste, que nunca teve os fundos em profundidade. Então, atinge lá. Mas como é que vão deixar todo o Sul, o Sudeste e Centro-Oeste, até o Nordeste, que tem também, os municípios que têm fundo abandonados? Eu estou falando num déficit gigantesco, que é do município. E tudo isso que o ministro Haddad concordou conosco, comigo na reunião, é que isso não impacta em nada na União. É zero. Agora, por que não fazer isso? O próprio presidente já admitiu. O refis vai sair, os precatórios vão sair, nós estamos só aqui nos bastidores, né, discutindo, ontem à noite ainda discuti com o presidente da Câmara, né, para que haja também a mudança do regime. Aí nós abrimos mão, podemos reonerar. Então, não é só o lado do governo, tem que olhar o lado do município. E, repito, me parece que isso é prefeito reclamando. Não é prefeito. O dinheiro não vai para o prefeito, o dinheiro vai para o cidadão, porque esse tem fundo próprio, ele está tirando do disponível dele, do FPM, do ICM, para pagar uma dívida, quando ele pode se prolongar lá dentro a aposentadoria, ter um tempo mais longo, porque senão quebra, já está quebrado. Então, nós estamos agindo com responsabilidade. E por isso somos, inclusive, citados várias vezes pelo ministro Haddad, que essa é uma proposta com respeito e que dignidade e que não é uma questão momentânea, é uma questão estrutural. Presidente, obrigada por esse esclarecimento. Agora vamos falar da participação do presidente Lula na marcha. Ele foi na abertura, né? Ele fez uma série de anúncios, confirmou o andamento desses acordos aí, tanto na PEC quanto na desoneração, ou seja, fez vários acenos para as prefeituras. Mesmo assim, ele foi vaiado, né? É normal, é comum até, né? E recebeu aplausos também. Mas as vaias chamavam a atenção. A gente sabe que o presidente está com uma avaliação ruim entre a população, as pesquisas estão mostrando isso. Essa avaliação ruim, essa avaliação baixa, né? Para ser mais precisa, também ocorre entre os prefeitos. Como é a receptividade das prefeituras com o presidente Lula, com a gestão do presidente Lula? Quais são as reclamações? Qual é a avaliação de vocês? Bem, eu sempre procurei pautar, e vocês são testemunha, né? O Estadão sempre esteve muito presente em todo o nosso encaminhamento aqui em Brasília, e tanto quando o Bolsonaro foi na marcha, quanto foi o presidente Lula, porque tem que entender o seguinte, são 5.570 municípios no Brasil, tem prefeitos de todas as nuances, da extrema esquerda, extrema direita, meio, centro, meio, todos estão ali. É difícil manter primeiramente isso, mas aí o que acontece? Nós sempre demos exemplo, estamos dando, de que o Brasil não pode ficar nessa dicotomia, nesse radicalismo para cá ou para lá, que isso não constrói nada. Então, em cada marcha que há, e está lá tudo gravado, eu sempre apelo para o plenário, porque quem nós estamos recebendo é o governo federal, é um ente da federação o mais importante. E se nós convidamos alguém para lá, nós temos que ter respeito com quem está lá. Pode discordar de toda a posição desse ou daquele, mas eu tenho que ter respeito. E os prefeitos, por ampla maioria, têm aceito. Haja visto que na própria marcha de ontem, anteontem, né, nós com várias discordâncias dentro da questão federativa, porque eu entendo que a democracia, antes de mais nada, é conflito. É um conflito. A democracia, a base é o conflito. O que não pode ter é confronto. Conflito é normal. É o diálogo para chegar a uma conclusão e encaminhar todo o processo. Então, o que acontece? Estão lá, todos lá dentro. Aí começou as vaias, e o que eu fiz de apelo? Olha, eu vou pedir que todos aqui se comportem. Eu, pelo que eu posso depreender, e está lá gravado, o pessoal que estaria vaiando, com aquele apelo, ficaram quietos. Só quando falava alguém do outro partido, do PT, aí todo mundo vibrava. Quer dizer, então é fácil de separar o que acontece. Então, pedi um apelo e a maioria respeitou isso. Eu acho que isso é democracia. Eu posso brigar no bom sentido, agora eu tenho que respeitar, porque quem está ali não é só prefeito, tá ali é o município, é o cidadão que está ali representado. Por isso, a nossa entidade não é de prefeito, ela é de município, quem representa é o prefeito.
Então, isso realmente ocorreu, em alguns setores, mais radical, que isso não soma nada. Enquanto eu puder conduzir, eu vou conduzir no sentido de ter interesse de tudo que é município, independente de partido ou de governo. A nossa entidade não tem governo lá dentro, não tem partido, muito menos partido e governo, nós trabalhamos com independência, com dados, para que vocês da imprensa possam ver se está correto ou não, e lutando lá na ponta pelo cidadão. Então, a vaia, eu sei que ocorreu, né, mas pelo menos não foi na dimensão, se eu não tomo a providência, talvez assumisse lá dentro também a exteriorização que está vivendo a sociedade brasileira, que é um radicalismo besta, que não conduz a nada e quem perde mais é o cidadão. Quanto às outras propostas, além dessas que nós já discutimos bastante antes, nós tentamos e lancei na marcha 2 instrumentos fundamentais na questão climática, que é uma emenda constitucional criando o Conselho da República, um fundo, porque existe muito fundo para enfrentamento do clima, dos desastres. Existe fundo de 69 que não tem um centavo, nunca teve. Fundo agora 2012, lá em função das mortes no Rio, lá de Petrópolis, outra região, que nunca teve um centavo. Então, agora nós estamos botando na Constituição, criando esse Conselho do Ambiente, que é uma coisa importante, que vai ser integrado também por município e Estado, e indicando uma fonte de 3% do IPI, do Imposto de Renda, que também é nosso, para criar um fundo que deverá estar, nesse momento, em torno de 30 bilhões de reais. Estamos abrindo mão de 25%, é nosso, por causa do FBM, e os estados do FPE na proposta, para que o governo tenha um fundo e termine com essas mazelas que o governo não tem dinheiro, é ajuste, não, nós vamos ter uma fonte soberana e que nós vamos poder interagir. Por outro lado, lançamos, e os senhores vão poder, talvez, muitas vezes nos consultar, trabalhar essa pauta, o Consórcio Nacional dos municípios para se organizarem em rede e não individualmente para fazer prevenção. Já estamos com ele a caminho, já lançamos todo ele, é interno, vai funcionar na confederação, vamos evoluir para mostrar o protagonismo dos municípios. Não adianta ter lei escrita, lei é fácil de escrever, o problema é cumprir. É zero, por exemplo, de prevenção. Quem tem que fazer prevenção é lá na ponta, pensar globalmente e agir localmente. Só que isola os municípios e ainda culpa as prefeituras. Então, nós vamos se organizar e vamos empurrar o processo, que a União, que deveria entrar com essa emenda constitucional, até hoje promete e nunca fez. Então, nós vamos entrar agora e vamos empurrar esse debate para que a União assuma, em definitivo, os desastres da natureza e o que fazer. Afora isso, vários anúncios que ele fez, importantes, um decreto que ele assinou, tornando agora até 1,5 milhão, quando é um repasse da União para o município de até 1,5 milhão, já vai encaminhar direto e o município tem que responder que é isso que nós queremos. O município tem que ter autonomia. Se o prefeito desviou, botamos na cadeia. Agora, não pode com o argumento de que depende da burocracia. Então, isso veio bem-vindo. Parabéns ao presidente Lula nesse item, que é pequeno, mas é importante. Então, é a desburocratização, é isso que nós estamos lutando. Fora outros avanços que teve. Presidente, eu queria poder aproveitar esse tema da gestão Lula e também questão de mudanças climáticas para poder pedir uma avaliação ao senhor, porque a CNM divulgou uns dados interessantes recentemente que a gente pode citar aqui. O mais chamativo deles, para mim, é o de que 2.443 municípios não se consideram preparados para enfrentar o aumento dos eventos climáticos extremos. Em relação ao Rio Grande do Sul, houve algumas medidas que também chamam a atenção. A primeira é de que o governo federal anunciou um pacote de 50,9 bilhões para auxiliar as famílias, os trabalhadores rurais. Mas ali há impacto primário, mas também tem adiantamento de pagamentos que já seriam feitos, também há garantias para bancos fazerem empréstimos, enfim, há ali diferentes verbas. E no Congresso Nacional, os governistas foram contrários a anistiar a dívida do Rio Grande do Sul, tanto definitivamente, como também anistiar por apenas 3 anos. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao governo Lula. Como é que o senhor avalia o socorro que o governo Lula tem dado aos municípios do Rio Grande do Sul diante dessa tragédia climática? O senhor acha que o governo está chegando a tempo? O senhor avalia que as medidas são suficientes? Como é que o senhor avalia a gestão Lula nessa crise? Bom, a relação do governo federal com os municípios eu posso traduzir da seguinte forma. Primeiro, no dia 1º de maio, 2, 3, quando houve a grande avalanche que se abateu lá em cima na serra e que veio lá para o Rio Guaíba depois,
Aquele foi um momento crucial de salvamento de vidas. E ali, eu não digo que houve omissão, não é isso, talvez até pela distância. Aquele era o momento que tinha que estar os helicópteros lá. E lá tinha 7 ou 8 da União. Depois, hoje, tem até navio, o maior navio está lá estacionado. Se naquele momento, por exemplo, ali nas ilhas, onde as pessoas precisavam, todos os 10.000 habitantes das ilhas que tem ali do Guaíba, tinham seu primeiro atendido, se tivesse um socorro, por exemplo, de um navio, de uma barca, porque ali quem estava salvando as pessoas não era helicóptero, quem estava salvando ali, também helicóptero, alguma coisa salvava. Quem estava ali é o cidadão. Num barquinho, eu moro em Porto Alegre, eu estava lá. Um cidadão, eu sei que ele retirou de lá da ilha 300 pessoas que talvez uma grande parte até perder a vida. Só que ele trazia de lá, ia lá no embarcadeiro, que fica longe, ia lá no shopping da Barra para levar essas 2 ou 3 pessoas. Só que aquele ali, ele não era filmado, ele não aparece na TV nem na notícia, mas ele que estava salvando. Veio o jet ski, ele que estava salvando. Se tivesse ali na hora o helicóptero, se tivesse ali na hora um navio ali estacionado, já colocaria a 100, 200 metros aquela vítima ali em cima, entendeu? Então, eu não estou acusando, eu estou dizendo que naquela hora é o cidadão, é a prefeitura que está ali efetivamente salvando. Então, no ponto de vista, isso foi uma parte que poderia ter menos óbito, talvez. Bom, passando isso aí, veio o anúncio de 50 bilhões. Eu repito, aí na pergunta que você me faz, o município recebeu, vamos separar um pouquinho a prefeitura e o município. O município é tudo. É o cidadão, é a indústria, o comércio, a educação, a saúde, e a prefeitura, que é o principal órgão público que está ali na ponta. Nesse aspecto, os 50 bilhões é muito bem-vindo para tudo lá. Só que não adianta lá, por exemplo, podem levantar o fundo de garantia, mas já em setembro todos levantaram o fundo de garantia. Tem recursos para receber daquele período que não foi repassado. Estou falando da prefeitura e também do cidadão. Se você vai adiantar 2 meses lá do BPC, é fundamental. Mas nos outros 2 meses, como é que fica aquele cidadão? Será que a União vai recorrer? Ou ele vai aonde? Ele conhece o Palácio Piratini, ele conhece Brasília, ele vai na prefeitura. E aí a comunidade também já se retirou da marmitinha, porque tem que trabalhar, tem que viver. Então, agora que começa a acontecer desde a questão do alimento. Então, os 50 bilhões foi nenhum centavo para a prefeitura. Todos os anúncios de 50 bilhões não tem um centavo por ente municipal, prefeitura. Aí vem depois aquela tese, vamos liberar tanto, mas o prefeito tem que requerer, tem que preencher. Vão terminar Então, com a não burocracia. chegaram, os recursos não chegaram, é isso que o senhor está dizendo? Para a prefeitura, não. Para a Não, prefeitura. por causa de burocracia, não chegaram? Não, porque terminou com a burocracia, mas por que não passar automático para o município que está lá retirando lixo, salvando pessoas, vendo alguém lá, um animal, o odor que tem lá de todos os óbitos que houve de suínos, de equinos, de bovinos, de Então, as galinhas. medidas são insuficientes até agora, do governo Não, federal. até insuficiente. Para o ente municipal, prefeitura, eu diria que é até irrisório dizer. E a pesquisa que eu tenho interna não chega. O próprio ministro da Integração, que está ajudando, que está lá, declarou que apenas em resposta ali eram 15 milhões que tinham passado. Talvez hoje esteja em 50 milhões. Mas veja isso, um prefeito lá, por exemplo, Farroupilha, disse assim, olha, não me manda os 300 mil, que eu não quero isso. Só a rua que eu fiz ali para arrumar custa 5 milhões. Agora, fazer isso aí, então não estou condenando o governo. Não houve nada. O que houve assim, emenda parlamentar, mas aquilo já é do município. O BPC já é do cidadão. O outro que tem financiamento, como é que ele vai pagar? Eu não estou reclamando, eu estou dizendo, constatando. E aí, para a prefeitura, não tem isso. Agora, nós que estamos aqui, por exemplo, essa desoneração representa quantos milhões por mês para os municípios gaúchos que vão estar lá na ponta, não pagando e vão aplicar ali. Quer dizer, não adianta só a União querer o ajuste fiscal dela e as prefeituras são acusadas de incompetentes depois, porque não fazem o ajuste delas, porque a União vem desta forma. Então, não adianta vir. Estamos indicando que tem só olha só, na educação e na assistência social, tem 650 milhões de reais que estão nas contas das prefeituras que o governo já pagou, já está lá depositado e não pode ser levantado. Não existe mais aquele programa que o governo federal, que passou aí, os outros, vive criando programa. Então, nós estamos sugerindo, libere imediatamente. Não é dinheiro do governo federal, está lá na ponta. Nós estamos indicando fonte, não é nem em favor, nem criar despesa nova, porque a União é muito poderosa, não pode mexer no ajuste, mas ninguém olha a ponta. Então, agora nós estamos discutindo o que lá? Agora o município, por exemplo,
foram 106 mil casas destruídas por 85 municípios que informaram, que eu só estou dando de dados, é aqui do S2 e aqui do Ministério da Integração, que vem a informação da Prefeitura, isso é oficial. Foram 107 mil casas atingidas, sendo 9.168 que não existe mais, e cerca de 95 mil que estão semi-destruídas. Isso é informação oficial da Prefeitura, que isso representa 5 bilhões de reais. Depois tu pega das prefeituras, só de posto de saúde, estrada, ninguém fala estrada vicinal. Olha só, estrada vicinal no Rio Grande do Sul tem quase 800 mil quilômetros, totalmente destruídas. Ninguém fala nisso. Onde é que anda o transporte escolar? Onde é que anda aquela pessoa doente que tem que fazer um diálise, tem que ser levada? Onde é que está o acesso? Isso aí, olha o valor que é isso. Então, agora levantar e o prefeito está lá refazendo, senão ele, inclusive, apanha da população. E a União olha isso aí. O que vale é uma notícia de fantástico aí, de anúncio, agora do concreto para a prefeitura. Não estou discutindo o que foi anunciado, mas também isso é questionável. Para a prefeitura, até agora, eu poderia dizer que pelo volume é zero. Presidente, agora a gente já está chegando ao final, vou fazer uma última pergunta para o senhor sobre eleições, né? Com essa crise fiscal, né, esse endividamento dos municípios, os prefeitos atuais estão enfrentando vários desafios, várias dificuldades. Mas o senhor acha que essas crises, essa situação vai impactar nas eleições? Os prefeitos têm chance de reeleição? Como é que o senhor vê a crise impactando a renovação das prefeituras do país? Olha, é uma pergunta muito importante, até porque o governador lá do estado, ele disse, por informações que tinha, que o TRE teria, vamos dizer assim, deixado de existir cerca de, não sei se 15 mil urnas eleitorais, secções eleitorais. Agora eu vi notícia já que talvez todas possam ser atingidas. Então, que estrutura tem o Tribunal Regional Eleitoral para fazer primeiro o processo eleitoral? Que talvez compre, haja tempo e tudo mais. Então, ele está levando para isso. E o que tem levado à discussão nesse aspecto do que ele tem falado lá e que nós constatamos? É que realmente esse é um problema sério que nós vamos ter que ver, né? Se vai ter eleição ou não. Só que aí vai ser só para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Nós, da entidade, há muitos anos defendemos a coincidência de mandatos. Só que quando fala-se isso, não, é para favorecer, prorrogar mandato de prefeito, que vem logo a acusação. Então não se faça agora, se faça daqui a 10 anos. Mas que haja coincidência, o orçamento da União é agora, o do ano passado, e o nosso já está terminando. Há um desperdício de dinheiro, há uma falta de gestão total. Por que as eleições não coincidem? A forma tem que achar. Quanto ao aspecto que você me pergunta, mas de fato, eu não tenho nenhuma dúvida, sabe por quê? Porque hoje o prefeito está com boa até imagem lá, porque ele está ali, a comunidade está muito sensível, a população. Daqui a um mês, ele já começa a ser o culpado de tudo que está lá, porque ele não conseguiu ainda arrumar a estrada, o deslocamento, a casa de moradia, e ele é o incompetente, porque o cidadão não conhece o Estado e a União, ele conhece ali. Aí sim, eu tenho muita dúvida se muitos prefeitos bem avaliados não vão acabar perdendo a eleição, se forem a reeleição, porque eles vão receber toda a carga da oposição denunciando. Veio o governo federal, tem dinheiro, tem isso aqui, não tem nada. Mas como tu vai explicar isso para o cidadão? Ele quer o dia a dia dele. Mas isso dele. é o caso específico do Rio Grande do Sul. Estou falando Brasil inteiro, porque os municípios estão em crise, endividados, com uma série de desafios em saúde, segurança, educação e tal, né? Então, a renovação em outros estados, além do Rio Grande do Sul, que o senhor contou bem a dificuldade local lá, há possibilidade? Os prefeitos vão ser punidos nas urnas pelas consequências das crises? Vão ser, no meu entendimento, por quê? Porque hoje eu tenho dados oficiais do Ministério da Fazenda e do Banco Central, onde os municípios informam a sua execução orçamentária e toda a sua situação. Hoje, 49%, metade dos prefeitos do Brasil estão gastando mais que recebem, portanto, estão tudo no vermelho. Da mala gestão, por uma série de fatores que a gente pode, se tiver tempo, tentar elencar algum, mas eles estão no vermelho. Então, por isso, estão sem margem. Com uma lei de responsabilidade e outras legislações proíbe, por exemplo, quem criou uma despesa, não pode mais criar despesa, ele já está no limite de gasto pessoal. Então, ele não tem como fazer a gestão, não tem como agregar. Tudo isso começa a contaminar toda a gestão dele
no final. Ele não tem como investir, ele não tem como criar uma despesa nova. E aí o que vai acontecer, é que eu tenho dito para eles todos, vão chegar no final do ano, vão gastar, vão deixar restos a pagar, ou seja, para o outro, e a lei protege e criminaliza quem deixa isso, e vão ser condenados, como eu conheço centenas que foram para a cadeia, porque deixaram 10 mil reais que tinham que pagar 31 de dezembro e não pagaram. Do Fundeb, por exemplo, que tinha que entrar dia 31, o valor não entrou, entrou em 4 de janeiro, e ele foi condenado porque ele deixou o resto a pagar sem o dinheiro que estava lá para garantir aquilo ali. Então, isso tudo vai penalizar, desde o processo eleitoral até a liberdade do próprio prefeito e do patrimônio dele. Então, isso é uma realidade, porque para a União, o Estado não aplica isso aí. Agora, para o município, aplica. O município é aplicado e é penalizado. Então, isso sim, no Brasil inteiro, já eu acredito em muitos prefeitos que eu falo, não querem mais a reeleição. Prefeito que tem 80% de avaliação, não vou mais, eu vou cuidar um pouco da minha família, porque eu sei que não vale a pena, eu tenho processo aqui tal e tal, não tem talvez prefeito no Brasil que não tem uma série de processos, de improbidade principalmente, porque se olha mal para o céu, já é o promotor, às vezes, lá do canto já quer condenar. Então, essa é a realidade. Então, desestimula. E me preocupa muito a qualidade de quem vem também. Presidente Paulo Ziukoski, muito obrigada pela participação aqui no Papo com o Editor. Fica aberta aqui a sua presença em outras oportunidades. Parabéns aí pela marcha desse ano, né, pelas negociações, e sucesso aí na gestão dos acordos, né, das soluções aí para os municípios brasileiros. A gente termina aqui mais um Papo com o Editor do Broadcast Político. Eu dividi essa entrevista aqui com o Vitor Hanna, nosso repórter, e obrigada também, Bruno Nogueirão, pela ponte remota. Até uma próxima vez. Obrigado.